Você pisa na superfície da Lua. É incomum. Você definitivamente se sente mais leve aqui e é mais fácil andar. Você decide levar a sério aquela sua ideia obsessiva, dar pulos no satélite natural da Terra. E, apesar de seu traje espacial volumoso, você literalmente voa no ar. Uau! De qualquer forma, você continua sua caminhada na superfície da Lua quando sente algo estranho. O chão sob seus pés está tremendo? Parece que um terremoto acabou de começar na Lua, mas é simplesmente impossível. Ou é possível? Surpreendentemente, sua intuição não te decepcionou desta vez. Lunamotos existem. Na verdade, existem 4 tipos de lunamotos que são fortes o suficiente para serem detectados a uma grande distância. Há terremotos lunares profundos ocorrendo a mais de 690 km abaixo da superfície. Depois, há impactos de meteoroides. Terremotos ocorrem quando a crosta lunar se expande. Acontece quando o sol da manhã ilumina nosso satélite após uma noite lunar de congelamento profundo de 2 semanas. E também há lunamotos mais superficiais. Eles são os únicos semelhantes aos terremotos em nosso planeta. Lunamotos rasos acontecem de 19 a 30 km abaixo da superfície, e eles são os mais poderosos e perigosos. Entre 1972 e 1977, a rede sísmica Apollo registrou 28 desses lunamotos, e alguns deles mediram mais de 5 na escala Richter. Na Terra, um terremoto assim é forte o suficiente para quebrar paredes e mover móveis pesados. Além disso, lunamotos superficiais são muito duradouros em comparação com terremotos. Uma vez que começam, podem continuar por até 10 minutos. Quanto ao terremoto médio, ele normalmente continua por 10 a 30 segundos. Os cientistas ainda não têm certeza do que causa os lunamotos superficiais e nem mesmo onde exatamente eles ocorrem. Uma das teorias é que os lunamotos acontecem nas bordas de grandes crateras relativamente jovens que provavelmente caem de tempos em tempos. Curiosamente, a Lua e a Terra não são os únicos lugares onde ocorrem terremotos. Os cientistas também registraram terremotos, tremores, vibrações e abalos em outras regiões do nosso sistema solar. Vejamos Mercúrio, por exemplo. Alguns anos atrás, os cientistas descobriram que esse planeta estava encolhendo. E é por isso que parece ser tectonicamente ativo. Vênus é um quebra-cabeça tectônico para especialistas. No entanto, Vênus não tem placas tectônicas e pode nunca ter tido. Mas sua superfície tem dobras e falhas e parece ter placas tectônicas. Por outro lado, isso pode ter surgido devido a outros processos, como atividade vulcânica. Mas, embora não tenhamos observado nenhum Vênus-moto, os cientistas acreditam que podem detectá-los, pois suas vibrações parecem ondular na espessa atmosfera do planeta. Agora vejamos Marte. Sabemos com certeza que esse planeta é sismicamente ativo. O módulo de pouso da NASA colocou um sismômetro na superfície do planeta vermelho e, em 2019, conseguiu medir o primeiro terremoto ali. Depois disso, o lander continuou a registrar terremotos, mas eles eram tão fracos que, se acontecessem em nosso planeta, seriam completamente cobertos pelo ruído de fundo dos oceanos da Terra. Mas um corpo espacial não precisa ser um planeta completo para ter uma placa tectônica ativa. Vamos ver Plutão. Esse planeta anão é geologicamente ativo no momento. Em 2014, a espaçonave New Horizons da NASA estava voando pelo sistema de Plutão quando registrou características geológicas complexas. Os cientistas concluíram que Plutão pode ter terremotos, ou devo chamá-los de plutomotos, quando seu oceano de água líquida congela e derrete sobre a crosta gelada do planeta anão. As luas de Júpiter, Europa e Io, assim como as luas de Saturno, Titã e Encélado, também são geologicamente ativas, apesar de seu pequeno tamanho. Suas características variam de vulcões e plumas de água a potenciais oceanos subterrâneos. Agora, aposto que você não conhece estes fatos interessantes sobre os terremotos que ocorrem em nosso planeta. Há um lugar na Terra onde ocorrem 90% de todos os terremotos. É o chamado Anel de Fogo, que se estende ao redor do Oceano Pacífico, da Nova Zelândia até a América do Sul. Parece mais uma ferradura. De qualquer forma, os especialistas afirmam que esses inúmeros terremotos são causados pela abundância de vulcões naquela região e pelo movimento constante das placas tectônicas. Cerca de 500 mil de terremotos acontecem na Terra todos os anos, mas muitos deles ocorrem muito profundamente na crosta terrestre, e apenas equipamentos especiais podem detectá-los. Sentimos cerca de 20% dos terremotos, e apenas 100 deles causam danos. O maior terremoto registrado ocorreu no Chile em maio de 1960. Foi de magnitude 9,5 na escala Richter.
realmente devastador. Durante o terremoto, sismógrafos detectaram e registraram ondas sísmicas que viajaram por todo o mundo. Elas sacudiram o planeta por muitos dias. Quanto ao terremoto mais forte que ocorreu nos Estados Unidos, ele foi de 9,2 e aconteceu no Alasca. A propósito, o Alasca, ao lado da Califórnia, é o estado mais propenso a terremotos nos Estados Unidos e uma das regiões mais sismicamente ativas do mundo. Um terremoto de magnitude 7 ocorre lá quase todos os anos. Um mega terremoto pode realmente encurtar a duração de um dia para todo o planeta. A NASA afirma que terremotos realmente grandes podem mudar o eixo do nosso planeta e, assim, alterar a duração do dia. Obviamente, você não notará, pois essa alteração é medida em microsegundos, e um microsegundo é 1/1000º de segundo. Os cientistas acham que o terremoto de 9,1 Sumatra, ocorrido em 2004, encurtou o dia em 6,8 microsegundos. Nem mesmo os melhores especialistas podem prever um terremoto. Isso ocorre principalmente porque os mecanismos que desencadeiam terremotos são muito profundos no subsolo. Mas hoje em dia, as pessoas aprenderam a calcular um período de tempo mais preciso para a ocorrência de um terremoto. Os terremotos podem ser desencadeados por erupções vulcânicas ou, digamos, impactos de meteoros, mas a maioria deles é causada pelos movimentos das placas tectônicas do nosso planeta. A superfície da Terra tem de 15 a 20 placas tectônicas em constante movimento. A pressão aumenta quando elas se deslocam, e isso pode fazer com que a crosta do nosso planeta se rompa. São Francisco está se movendo em direção a Los Angeles neste exato momento. A velocidade de seu movimento é de cerca de 5 centímetros por ano. Isso é tão rápido quanto o crescimento das suas unhas, e está acontecendo porque os dois lados da falha de San Andreas, uma falha continental que se estende por 1.200 quilômetros pela Califórnia, estão passando um pelo outro. Assim, em vários milhões de anos, Los Angeles e São Francisco serão cidades vizinhas. Lagos, lagoas e canais ficam um pouco mais quentes e começam a cheirar mal antes de um terremoto. Isso acontece porque gases são liberados quando as placas tectônicas se deslocam. A maioria dos animais sente esses sinais e muda de comportamento. Por exemplo, os cientistas notaram sapos desaparecendo completamente antes de um terremoto na Itália em 2009. Mas assim que o desastre natural acabou, eles voltaram. Mesmo após o término de um terremoto, você ainda poderá ver água espirrando na sua piscina. Não há necessidade de se preocupar. Esse é um fenômeno chamado seiche. A água pode continuar espirrando por horas após o término do terremoto. Por exemplo, a piscina da Universidade do Arizona perdeu um pouco de água de um seiche causado por um terremoto no México, que ocorreu a 1.930 quilômetros de distância. Em 27 de fevereiro de 2010, um grande terremoto começou no Chile. Mediu 8,8 na escala Richter. Como resultado, a crosta terrestre naquela região se rasgou de forma tão dramática que uma cidade chamada Concepción se moveu 3 metros para o oeste. Outro terremoto resultou na montanha mais alta do mundo, o Everest, encolhendo 2,5 centímetros. Aconteceu em 2015, quando um terremoto de magnitude 7,5 fez com que várias montanhas do Himalaia diminuíssem de tamanho. Os japoneses costumavam acreditar que os terremotos eram causados por Namazu, um bagre gigante que vivia submerso na lama sob as ilhas japonesas. O peixe se debatia, causando atividade sísmica. Quanto aos gregos antigos, eles tinham certeza de que uma poderosa divindade do mar, Poseidon, produzia terremotos ao bater seu tridente contra a terra quando estava com raiva. Segundo a mitologia hindu, 8 elefantes mantêm a terra no lugar. Eles se equilibram nas costas de uma tartaruga gigantesca, de pé sobre as espirais de uma cobra ainda maior. E toda vez que qualquer um desses animais... Está escuro lá fora. São quase 2 da manhã. Você sai e olha para o céu. E aqui está ela, brilhante, a lua cheia. E você pode pensar que sabe muito sobre o satélite natural da Terra, mas deixa eu te perguntar, como ele se formou? A resposta é: ninguém sabe. Mas claro, existem teorias. A mais popular, chamada de Teoria do Impacto Gigante, afirma que surgiu durante uma colisão entre a Terra e outro planeta, provavelmente menor que o nosso, do tamanho de Marte. E o próprio choque provavelmente aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Outra hipótese, chamada de Teoria da Captura, afirma que a Lua costumava ser um asteroide ou algum outro corpo errante e se originou em qualquer outro lugar do Sistema Solar. Quando estava passando por aqui, foi pego pela nossa gravidade, mas nesse caso há uma pegadinha. Nosso planeta e a Lua têm notáveis semelhanças isotópicas e químicas.
Então, devem ter uma história ligada, o que significa que ela não poderia ter sido criada em outro lugar. Outros especialistas acreditam que, em algum momento do passado, a Terra estava girando tão rápido que parte de seu material se desprendeu e logo começou a orbitar nosso planeta. Foi assim que a Lua apareceu no céu. Mas, novamente, há um problema. Nesse caso, a proporção e o tipo de minerais nela teriam que ser os mesmos que os daqui. Porém, há pequenas diferenças. Nosso satélite é mais rico em materiais que se formam muito rapidamente em altas temperaturas. Há mais uma teoria, e provavelmente a menos empolgante. Ela afirma que a Lua poderia simplesmente ter aparecido junto com a formação da Terra. Duh! Mas hoje em dia, uma questão mais urgente mantém os astrônomos ocupados. Trata-se realmente de um satélite da Terra ou são dois planetas gêmeos? A Lua é grande comparada ao nosso mundo, cerca de 1/4 do tamanho. É por isso que alguns especialistas se referem ao nosso sistema planetário como um planeta duplo. Mas até que ponto isso é correto? Se quisermos descobrir, precisamos olhar a definição da palavra planeta. De acordo com a União Astronômica Internacional, é um corpo espacial que orbita o Sol, é grande o suficiente para ter uma forma quase redonda graças à sua gravidade e limpou a região ao redor de sua órbita. Agora, que tal um satélite? É um objeto que orbita em torno de um corpo celeste maior. Se tomarmos o sistema Terra-Lua, seu centro de gravidade, chamado baricentro, está dentro da Terra. É por isso que, no momento, não podemos dizer que vivemos em um sistema de planetas gêmeos. De acordo com esta definição, a Lua é o nosso satélite. Agora, vamos voltar ao passado, tipo 3 ou 4 bilhões de anos atrás. Embora ela não fosse um planeta, provavelmente tinha uma atmosfera completa que se formou em momentos de poderosas erupções vulcânicas. Os gases se espalharam por toda a superfície e aconteceu tão rápido que não tiveram tempo de escapar para o espaço. Naquela época, a superfície lunar estava coberta de bacias cheias de basalto vulcânico. Imagine enormes plumas de magma voando alto, caindo no chão e criando fluxos de lava. Foi assim que as bacias de basalto apareceram na superfície de lá. A certa altura, os cientistas colocaram as mãos em amostras trazidas da Lua e descobriram que os fluxos de lava continham não apenas monóxido de carbono e enxofre, mas também os blocos de construção da água. Graças a essas amostras, os pesquisadores conseguiram calcular a quantidade de gás que subiu e formou a atmosfera. Tornou-se o mais espesso há cerca de 3,5 bilhões de anos e existiu por cerca de 70 milhões de anos. Depois disso, puff! A atmosfera se perdeu no espaço. Mas o mais legal, quando a Lua tinha uma atmosfera, ela estava de 3 a 10 vezes mais próxima de nós. Uma simulação de computador até sugere que provavelmente estava 19 vezes mais perto do que agora. Essa distância podia ser de 30 mil quilômetros, enquanto hoje em dia está a cerca de 385 mil quilômetros. É por isso que a Lua parecia muito, muito maior no céu. Infelizmente, naquela época, nem mesmo os dinossauros estavam por aí para admirar a vista. Atualmente, a atmosfera lunar é quase inexistente, pontilhada de crateras. E é por isso que o satélite não consegue se proteger dos meteoritos. Para comparação, existem cerca de 190 crateras de impacto identificadas por aqui. Muitos estão escondidos pela vegetação ou cobertos por água. Mas se falamos da Lua, o número é muito maior. Vários milhões, e cerca de 5 mil deles têm mais de 20 quilômetros de diâmetro. E como ela é menos ativa sismicamente que a Terra, essas crateras e outras formações antigas permanecem em perfeitas condições por séculos. Quando você olha para a Lua, é o objeto mais brilhante no céu noturno. Mas na verdade, a superfície é escura, porque a refletância de lá é um pouco maior que a do asfalto. Você pode saber que a atração gravitacional lunar causa as marés em nosso planeta, fazendo com que os oceanos se projetem tanto no lado mais próximo da Lua quanto no mais distante. Mas isso não é tudo. Ela também diminui a rotação da Terra. Esse fenômeno é conhecido como frenagem de maré. Aumenta a duração de um dia por aqui em pouco mais de 2 milissegundos a cada 100 anos.
E nosso satélite também está se afastando, na mesma proporção em que nossas unhas crescem. Isso é cerca de 4 centímetros por ano. Se um dia ela se for pelo espaço, nosso planeta viverá tempos difíceis. Sem a atração gravitacional estabilizadora da Lua, o eixo de rotação da Terra começaria a mudar descontroladamente, de nenhum ângulo de inclinação, o que significa que não haveria estações, até um grande ângulo, resultando em condições climáticas extremas. Embora a superfície lunar esteja quase inativa, o nosso satélite ainda sofre terremotos. Uma teoria sugere que podem estar acontecendo porque ele está encolhendo enquanto seu interior está esfriando. Os cientistas dizem que a Lua se tornou cerca de 45 metros mais fina do que costumava ser várias centenas de milhões de anos atrás. Para ajudar a entender, imagine uma uva se transformando em uma passa. Ela enruga enquanto encolhe. O mesmo está acontecendo com o nosso satélite, que está encolhendo e enrugando. Só que, ao contrário de uma uva, não tem casca flexível. Sua superfície é dura e quebradiça. Assim, à medida que ocorre o encolhimento, a crosta racha e quebra, e suas seções são empurradas para as partes vizinhas. Quer saber outra coisa legal? Um estudo recente afirma que a Lua tem uma cauda, e todos os meses envolve o nosso planeta como um cachecol. Essa cauda delgada é composta de milhões de átomos de sódio, e a Terra viaja regularmente diretamente através dele. Ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio para fora da superfície lunar e para o espaço. Durante vários dias, todos os meses, nosso satélite permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade terrestre pega essa cauda de sódio e a arrastamos por uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Esta cauda lunar é totalmente inofensiva e também invisível ao olho humano, 50 vezes mais escura do que você pode perceber. Mas durante raros dias, telescópios de alta potência podem detectar seu leve brilho amarelado no céu. Parece um ponto brilhante com 5 vezes o diâmetro da lua cheia. E agora o fato mais incrível. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a dar a volta no planeta. Embora não fosse maior do que um carro comum, ainda era algo grande. Dos mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, foi apenas o segundo a orbitar nosso mundo. Chamado 2020 CD3, foi nossa mini-lua temporária. Não ficou por muito tempo, no entanto. Ele seguiu uma órbita aleatória e lentamente se afastou. Objetos capturados temporariamente, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter uma direção e velocidade específicas para serem capturados pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, colidem com o planeta ou voam em outra direção. Tudo começou com uma pequena mudança em nosso planeta. No princípio, as pessoas notaram que a Lua havia se tornado mais brilhante e um pouco maior. Mas ninguém prestou atenção nisso. Ela afetou as marés em todo o mundo. A água inundou as praias, mas não foi uma tragédia. Muitos peixes chegaram perto das margens. As pessoas encontraram lulas gigantes, tamboris e outras criaturas perto da costa, embora geralmente viviam nas profundezas escuras. Coisas novas e estranhas passaram a acontecer todos os dias. Os pássaros não voam mais para o sul no inverno. Eles se reúnem em grandes grupos voando pelas cidades sem rumo. A Lua costumava ajudá-los a navegar na natureza, então não conseguem mais saber para que lado voar. Nas águas ilimitadas dos oceanos do mundo, os capitães de navios percebem que as bússolas agora estão instáveis. A seta está apontando em direções diferentes desde que os polos magnéticos da Terra mudaram. As pessoas percebem que a Lua começou a se aproximar do nosso planeta por uma razão desconhecida. A gravidade lunar afeta a da Terra. Isso implica mudanças no clima, no comportamento de todos os seres vivos e no campo magnético. Agora chove nos lugares mais secos e fica quente nas terras mais frias. Ecossistemas de todo o planeta estão sendo derrubados. As pessoas que vivem perto de florestas ouvem os lobos uivando o tempo todo. A Lua deixa esses animais malucos. Ela está crescendo em tamanho e ilumina a noite muito mais do que normalmente. Nada crítico aconteceu ainda. Ninguém entra em pânico porque não se quer acreditar que o fim está chegando. Mas então, um dia, a Lua atinge um ponto crítico. Você está andando pela rua ouvindo música e em determinado momento alguém te empurra. Ok, talvez essa pessoa esteja atrasada para o trabalho. Então continua andando e uma garota que vem bate no seu ombro. Sinto muito, ela diz e vai embora. Dava para ver o medo nos olhos dela. Você olha para frente e vê pessoas correndo em sua direção.
Quando tira os fones de ouvido, ouve gritos e sirenes. Todos deixam seus carros e fogem. Centenas de gaivotas estão voando no céu. Dá para ouvir um barulho estranho entre todos os sons do caos. Parece ser água. Como isso é possível? Você está no centro da cidade, a poucos quilômetros da costa. Mas não há tempo para pensar. Aí percebe uma enorme onda inundando as ruas e indo direto em sua direção. Então corre para um prédio e vai até o 10º andar. Dali, observa a água enchendo a cidade. A corrente forte carrega todos os carros, edifícios de um andar e árvores da via. Aí percebe um tubarão e outros peixes na água. As pessoas estão escondidas em casas e nos telhados. A cidade inteira está rapidamente mergulhando em uma catástrofe. A TV está funcionando no prédio onde é o seu esconderijo. Você fica sabendo que inundações estão ocorrendo em todo o mundo. Tsunamis enormes cobrem cidades costeiras. Em alguns lugares, as ondas atingem a altura de um prédio de 30 andares. Muitas cidades foram destruídas. A Lua está muito perto da Terra e inundações enormes são apenas o começo. O nosso satélite natural voa ao nosso redor e ajuda a manter nossa casa em seu eixo. Ele proporciona estabilidade climática e auxilia os organismos vivos a se desenvolverem. Mas agora esse equilíbrio está quebrado. A Lua está se aproximando e mudando a gravidade do nosso planeta. A Terra pode se inclinar ligeiramente para o lado e provocar inundações maciças ao redor do mundo. Imagine que você está segurando um copo com água. Incline um pouco. Viu como o líquido se move de um lado para o outro? A mesma coisa está acontecendo agora com os oceanos. Mas a Lua não está apenas se aproximando de nós, está voando ao redor do planeta e se aproximando mais e mais a cada volta, causando desastres naturais em diferentes locais da Terra o tempo todo. O oceano inunda de um lado e algumas horas depois de outro. Então você vê toda a água voltando das ruas para a costa. Os oceanos podem retornar à cidade novamente até o final do dia. Espere um minuto, parece que ele já chegou. Você percebe que o céu ficou escuro. É estranho porque são apenas 3 da tarde. A Lua muda a velocidade de rotação da Terra e faz o dia passar mais rapidamente. Além disso, cobre quase todo o céu e ilumina o nosso planeta. Dá para ver enormes crateras lunares. Nosso satélite está tão perto que pode ser visto mesmo quando o Sol brilha. Em alguns lugares, ela passa obscurecendo o Sol. A água está saindo das ruas e todo mundo deixa seus abrigos. Neste momento, um terremoto começa. A via está rachando e as casas estão desmoronando. Há deslizamentos de terra. As placas tectônicas estão se deslocando por todo o planeta. Imagine 2 bolas magnéticas que estão se aproximando. Então, uma é a Lua e a segunda é o núcleo da Terra. O que você acha que vai acontecer com o que está acima do núcleo? São centenas de milhares de quilômetros da crosta terrestre. E agora está tudo se movendo. Rachaduras destrutivas estão surgindo em todo o mundo. As montanhas mais altas desmoronam e se transformam em uma pilha de pedras. O fundo do mar racha e libera o magma das profundezas subterrâneas. Vulcões acordam e entram em erupção jorrando magma. Nuvens de cinzas vulcânicas impedem de ver o Sol e a Lua brilhante. Mas a coisa mais assustadora ainda está por vir. Uma colisão é inevitável. A Lua voa ao redor do planeta como uma bola em um copo redondo com um buraco no centro. Essa força impulsiona nuvens por todo o mundo. Agora vem uma tempestade, mas em 5 minutos estará nevando. Então a noite chega e começa a chover. As gotículas de água consistem em lama e cinzas vulcânicas. É difícil respirar sem máscaras de gás. A pressão atmosférica está em constante mudança. Algumas pessoas sentem enxaquecas fortes, outras têm articulações doloridas. Mas não há tempo para pensar na saúde. A humanidade precisa descobrir como se salvar da colisão. Uma nova ordem gravitacional virá quando a Lua colidir com a Terra. Os continentes mudarão de forma. Eles se combinarão em um pedaço de terra gigante ou se dividirão em centenas de menores. A energia da colisão pode queimar todo o oxigênio da atmosfera e tornar o planeta inadequado para a vida. Se esconder no subsolo também não faz sentido por causa dos terremotos profundos. As pessoas decidem passar suas últimas horas com seus entes queridos. A Lua está se aproximando. Agora está na mesma distância que a Estação Espacial Internacional. E então cobre o céu. Muitas cidades estão nas sombras por causa das ondas. Tsunamis com vários quilômetros de altura caem no chão. Milhões de toneladas de magma colidem com o oceano. Bilhões de litros de água simplesmente evaporam. A umidade sobe no ar, se mistura com cinzas e inunda a terra firme na forma de nuvens cumulos gigantescas.
Você aceitou a destruição completa do planeta, mas algo estranho acontece com a Lua neste momento. Então percebe que rachaduras gigantes surgem e ela lentamente começa a se dividir em duas partes. Ambas as metades se quebram em centenas de pedaços grandes. A Lua está apenas se fragmentando. A Terra não tem mais um satélite natural. É apenas um aglomerado de rochas espaciais gigantes. Mas por que isso está acontecendo? Existe um local ao redor do nosso planeta chamado Limite de Roche. Neste lugar, a gravidade é mais forte do que a da Lua. Isso significa que as forças que a mantêm unida são mais fracas do que aquelas que a rasgam. As pessoas estão celebrando. O Limite de Roche salvou o planeta. A Lua não vai nos atingir. Ela se divide em milhões de fragmentos e forma um círculo ao redor da Terra, que agora se parece com Saturno. Um cinturão de pedras lunares nos rodeia. Pedaços enormes destroem tudo em seu caminho, todos os detritos espaciais. Os satélites não estão mais funcionando. A humanidade perde seus meios de comunicação e navegação. As pessoas terão que usar mapas de papel novamente. A Lua manteve a órbita do nosso planeta em um certo ângulo antes desses eventos. Agora, o eixo está inclinado de forma diferente. Um hemisfério se torna mais próximo do Sol e o outro mergulha na sombra. Os polos norte e sul podem se transformar em desertos quentes e o equador do planeta pode ficar coberto de gelo. O inverno e o verão podem durar anos. Os restos da Lua voam ao redor da Terra, mas alguns caem em nosso planeta. Chuvas de meteoros lunares destroem cidades e criam crateras gigantes. Todos esses eventos levam à destruição maciça da vida na Terra. Levará centenas de milhares de anos para se adaptar ao novo mundo.